Essa decisão separa quem enriquece de quem continua no zero. Você precisa tomar uma decisão na sua vida e eu espero que você tome essa decisão hoje e que eu te ajude você a tomar uma decisão. Nós sempre vamos ter dois tipos de pessoas: aquelas que alcançam e aquelas que não alcançam. No meio do caminho existe a pessoa que deseja alcançar algo que ela ainda não conseguiu alcançar. Eu espero que você seja essa pessoa que esteja no meio do caminho. Se não for, que se torne essa pessoa com o desejo de começar. Eu já comentei aqui que a mudança, a ideia da mudança, de você conseguir conquistar algo, ela vai surgir de um desejo, de uma necessidade. Você precisa virar a chave daquela pessoa que é uma gastadora para ser uma pessoa que vai enriquecer. Então, a primeira decisão que você precisa tomar na sua vida é: eu vou gastar tudo ou investir uma parte. Talvez seja a decisão mais importante que você tome na sua vida, sem ter ideia, sem ter consciência que essa vai ser a decisão mais importante. Por que que o simples fato de você decidir investir pode mudar a sua vida? Tudo que envolve, e aí dentro da nossa vida, praticamente tudo que nós fazemos, de alguma forma envolve dinheiro. O dinheiro ele traz a liberdade porque se você sonha em viajar, você precisa de dinheiro. Se você sonha em passar uma tarde num parque, você precisa ter condições de fazer isso. Você precisa ter uma vida financeira saudável que te proporcione você ficar uma tarde inteira curtindo a vida. Todos os outros momentos agradáveis que você vai viver, você precisou do dinheiro, seja para se locomover até o local, seja para te oportunizar pagar aquela entrada. Então o dinheiro ele está atrelado, o dinheiro ele não é negativo, ele é algo que ele nos proporciona nós vivermos o que a gente deseja viver. É simples assim, não tem como você dizer que ah, não é dessa forma. Então você vai entrar na Disney para se divertir sem dinheiro. Como que você vai fazer isso? Você não consegue fazer tudo. Ah, mas eu vou no parque. Para você chegar até o parque, você precisa de dinheiro. Ah, eu vou a pé, mas você precisa comer. Então, de alguma forma, você vai utilizar dinheiro. Nós utilizamos dinheiro para tudo. Ele é uma moeda de troca. Nós trocamos o nosso trabalho e recebemos um valor em papel para esse dinheiro, para esse serviço. Eu lembrei aqui que eu já mostrei isso num vídeo, deixa eu mostrar de novo aqui. Antigamente, quando eu era criança, a gente utilizava esse dinheiro aqui, ó. Que hoje ele não tem valor nenhum, mas alguns anos atrás ele teve um valor bastante significativo. Inclusive, antigamente as pessoas tinham o costume de escrever as notas de dinheiro. Hoje em dia já não fazem mais isso, nem sei se existe papel. Ó, eu lembro, essa nota aqui eu usei bastante. Eu ia na padaria comprar pão com esse dinheiro aqui. Mil, 1000 cruzeiros. Então você precisa de dinheiro. E o que que o investimento ele vai mudar na sua vida, ele vai fazer de transformação para você? Basicamente, ele vai trazer uma nova visão sobre a sua vida. Porque a partir do momento que você toma essa decisão de começar a investir, precisa sobrar dinheiro para você. E a partir do momento que você precisa sobrar dinheiro, você vai, de forma deliberada, pensar quando você for gastar o dinheiro. Sempre que você se deparar com uma compra no cartão de crédito, uma compra à vista, uma compra momentânea, uma compra que você vai fazer por impulsão, por impulsividade, você vai pensar duas vezes. Ou usar a regra das 48 horas, que dentro da Start Grana eu ensino aqui. Eu ensino sobre a regra das 48 horas e dezenas de outras coisas mais. Você vai começar a ter um cuidado muito maior com o que você está fazendo. E esse cuidado, ele vai refletir num comportamento da sua vida. Eu já falei aqui sobre hábito angular. A partir do momento que você cria um hábito que seja angular, ele vai desencadear diversos outros hábitos. Talvez quando você decidir começar a poupar, você vai ver que dentro das suas finanças você gasta muito dinheiro com alimentação e uma alimentação suja. Você vai começar a se alimentar saudável. A alimentação saudável ela é muito mais barata e eu comprovo isso. Ela é muito mais barata do que uma alimentação suja.
Então você mudando a sua base da alimentação, você já vai começar a ter um dinheiro a mais. Isso é um hábito angular, você vai ser beneficiado por uma decisão que você tomou de sobrar dinheiro, de começar a investir, você mudou a sua alimentação, talvez você mude o seu estilo de vida, você passe a correr, passe a caminhar, porque você começou a tomar outras decisões que não somente viver em função do dinheiro, viver em função de comprar algo a mais, de possuir algo a mais. Talvez um passeio no final de semana que você fosse para algo que fosse extremamente supérfluo e de gasto financeiro, você vai para um parque, você vai para um sítio, você vai fazer algo que vai te trazer um benefício muito maior para sua vida. Então você vai conseguir dessa forma, desse hábito angular, ter um resultado melhor na sua vida. Outra decisão que você tem que tomar, e aí você pode tomar essa decisão agora, é esperar sobrar ou fazer sobrar. Essa fazer sobrar o dinheiro tem que ser de uma forma pensada, tem que ser de uma forma construída. Você não pode pegar o teu salário, o teu rendimento do mês inteiro, gastar o mês inteiro e chegar no fim do mês, olhar para o teu saldo e saber se sobrou dinheiro. Opa, sobrou R$ 500 aqui, sobrou milão, sobrou 50 mil, que bom, agora eu vou investir. Você tem que fazer o contrário. Primeiro, você tem que definir um valor que você vai guardar para investimento. Você tem que definir a sua base. Aqui no canal tem vídeo explicando isso. Definir a sua base de gastos, todos os gastos fixos que você vai fazer, e aí depois você vai fazer os outros gastos. Então você tem que controlar o dinheiro. Você tem que fazer sobrar, não ficar esperando a Deus dará. E, em algum momento vai sobrar dinheiro para mim, ou eu vou receber um aumento de salário do governo, ou a minha empresa vai aumentar meu salário, e aí eu vou começar a receber mais. Tem que ser uma visão diferente. Você tem que fazer esse valor sobrar. Você tem que tomar decisão entre viver no agora e construir o depois. Construir o depois é você pensar no seu eu do futuro. Imagina que são duas pessoas, é você e o seu eu lá na frente. Daqui 5 anos, 10 anos, ele vai ser beneficiado pelo que você está construindo agora. Se você gastar tudo o que tem e não gerar lucro, você não vai sobrar nada para o seu eu do futuro. Você vai viver superficialmente bem agora, acreditando que está vivendo bem, curtindo a sua vida, adoidado, e lá na frente você vai ter uma vida pior. Então você tem a oportunidade hoje de construir uma vida melhor, só que você precisa tomar a decisão de fazer uma vida melhor. Se você não tomar essa decisão e deixar a vida seguir, vida leva eu, e continuar com a tua cervejinha e achando que tá tudo bem, e você tá feliz assim, ok. A tua concorrência vai passar por cima de você, e você vai chegar lá na frente como uma pessoa mediana, para não dizer medíocre, e aí? Que vai valer da vida? Aí vai chegar com 50, 60 anos, com um problema cardíaco, praticamente numa cama, sem saber o que faz da vida. E aí? Você teve a oportunidade lá atrás, mas você não construiu o que você poderia. E isso depende de uma decisão. Quando você tomar uma decisão, você começa a construir esse caminho que você decidiu tomar ele. Você pode repetir hábitos ou mudar a mentalidade. Eu acabei falando já de hábitos aqui, tem um livro muito bom, que é esse daqui, que ele fala sobre construção de hábitos, e aqui já falando um pouco sobre a construção de hábitos, você tem que usar a estratégia do mínimo esforço possível, tanto nos investimentos quanto quando for criar um hábito. Imagina que a sua mente, ela energeticamente, ela sempre vai querer gastar o mínimo possível de energia. Então, todas as decisões que você for tomar, a sua mente vai tomar a decisão que tem menos gastos. Se você tem consciência disso, já induza teu cérebro, a sua mente, a fazer o que tem menos gasto possível. Uma vez que você estiver fazendo essa atividade, você já iniciou essa atividade, você vai despertar outros mecanismos dentro do seu corpo, ter outras ativações neuronais que vão continuar a atividade. Por exemplo, nesse livro cita a regra dos 2 minutos. Se você quer começar um hábito de correr, não planeja correr durante 40 minutos, 50 minutos. Planeja correr por 2 minutos. O cálculo mental de esforço que você vai fazer é pequeno. Pô, eu só vou correr 2 minutos, vou subir na esteira para correr 2 minutos. Você vai entrar na academia, vai falar assim, vou correr 2 minutos. Você vai começar a correr 2 minutos, tá bom. Eu paro de correr? Se você quiser continuar correndo, se você se sentir bem, você continua. Com essa ideia de fazer o hábito por 2 minutos,
Ou seja, ler por 2 minutos, a partir do momento que você começou a fazer a atividade, vai ter uma ativação e você vai continuar ela por mais tempo. Com o passar do tempo, você vai adquirir isso como hábito. Então você consegue ter uma mudança de hábitos e evoluir os seus hábitos, melhorar também. Não adianta você mudar um hábito ruim para um outro hábito ruim, você tem que saber identificar o que te faz mal para criar hábitos melhores. Você substitui sempre que quando você cria um hábito novo, o ideal seria você substituir um hábito ruim. Então você fuma, você substitui por corrida, você consegue trocar esse hábito. Você gasta muito, você substitui por um hábito de economizar. E aí você tem que usar gatilhos, enfim, outras técnicas que esse livro aqui pode ajudar, ou dentro da Start Grana também nós podemos te ajudar para você conseguir construir esses novos hábitos. Outra decisão que você precisa tomar é: eu vou reagir ao dinheiro ou assumir o controle? Você não pode ser servo do dinheiro, não é ele que domina você. Existe uma visão e até teológica sobre o dinheiro, que é bastante errada, que o dinheiro domina a pessoa. Na verdade, o dinheiro ele só potencializa, ele só expõe o que você já é. Se fulano começou a ganhar dinheiro e virou ganancioso, ela já era gananciosa. Ela virou depressiva, ela já era. O dinheiro ele só aumenta, ele explana o que você já era. Então, o que nós precisamos fazer é assumir o controle, é fazer que o dinheiro seja o nosso parceiro para crescimento. Ele ajude nós a enriquecer. Você vai pegar o dinheiro que você recebe, vai investir ele, vai transformar em juros. Esses juros vão ser juros compostos que vão aumentar o seu rendimento, você vai receber dividendos e aí você vai multiplicando esse valor. Esse é o dinheiro trabalhando para você. A partir do momento que você se torna escravo do dinheiro, você está vivendo com dívidas, você está vivendo com medo, aprisionado nele. Você não pode fazer isso. E para isso você precisa tomar as decisões que eu já citei nesse vídeo ou assinar a Start Grana. E a última decisão que você precisa ter é escolher crescer ou estagnar. Eu já citei essa história aqui que uma vez numa empresa que eu tinha, eu estava conversando com uma gerente da empresa e eu estava comentando sobre algumas mudanças que a gente estava fazendo e ela perguntou quando que acabaria as mudanças. E aí eu pensei em alguns segundos, eu respondi para ela, eu falei: "As mudanças não vão acabar, porque quando as mudanças acabarem, a empresa acaba. Não tem mais sentido você ter uma empresa se você não tiver mudanças. Uma empresa, ela necessita de melhoria contínua. Você necessita de evoluir continuamente. Todas as pessoas, elas necessitam. Quando você fica estagnado, outras pessoas vão passar você. Imagina numa corrida. Seja uma corrida de carro, uma corrida a pé, se você para, outras pessoas vão passar você. E aí você começa a sofrer consequências dessa estagnação, seja estagnação no tempo, uma estagnação tecnológica que você não avançou na tecnologia conforme a sua profissão foi evoluindo, você ficou parado no tempo. Tudo isso vai desencadear em perda de dinheiro. Coisas que você poderia aproveitar esse momento, você poderia aproveitar esse crescimento pessoal, esse desenvolvimento para evoluir na visão de ganhar mais dinheiro, não, você vai continuar da forma que você sempre esteve. Não que isso seja errado, mas uma vez que você estagnou, outras pessoas estão à frente de você, estão acima de você e vão conquistar aquilo que você não está conquistando. Até porque a base do desejo, ela vem de uma vontade de melhoria. Se você não tem esse desejo de crescimento, de melhorar, de ser alguém melhor, isso não precisa nem ser financeiramente. Eu dou muito exemplo aqui financeiro, mas a base central é de nós termos uma vida melhor. E o dinheiro, ele faz parte, mas não é somente isso, porque você ter só dinheiro sendo um. Quase que eu falei a palavra aqui, eu não gosto de falar palavrão porque às vezes meu filho assiste esse vídeo. E a ideia, quando eu comecei com esse canal, era criar um histórico de vídeos para que quando meu filho fosse grande, ele conhecesse mais sobre o pai dele, sobre as histórias e realmente aprendesse a investir. Então eu tenho muito cuidado para falar palavrão. Eu sei que tem pessoas que também não gostam ou assistem com seus filhos, então eu tenho bastante cuidado. Mas imagina que você vai ser uma pessoa ruim e vai ter outras pessoas. Acabei me perdendo no que eu estava falando aqui.
Mas enfim, você precisa ter essa ideia de crescimento contínuo, porque senão você vai ficar estagnado. Outras pessoas não vão confiar em você, não vão crer em você. Você não precisa levar tudo para a base do dinheiro. Nós temos valores em nossas vidas que são muito mais importantes, obviamente, que o dinheiro, mas nós conseguimos construir isso em paralelo. Não basta você apenas enriquecer sem ter valores. Acho que era isso que eu estava falando, sem ter valores, vida, valores sólidos, valores de respeito, de ajuda com o próximo, de querer fazer o bem. E isso você consegue conquistar isso se você tem uma ideia de melhoria, uma ideia de evolução. Se você ficar estagnado, você não vai ter um desejo de ser uma pessoa melhor, porque tudo que acontecer na sua vida tá bom, você aceita as coisas acontecerem. E a minha ideia, tanto aqui como vídeo e tanto como pessoa, é de ficar incomodado quando acontecem essas coisas, quando as coisas estão ruins. Sabe quando aquele momento que eu tô estagnado na minha vida, não consigo evoluir, eu fico incomodado, eu tenho que ficar incomodado. Lógico que isso não pode ser um fardo que me leve para o lado negativo ou que não me deixe evoluir, não me deixe crescer. Eu tenho consciência disso, mas ao mesmo tempo eu sempre busco essa melhoria, porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero entregar a régua muito alta para o meu filho. Se eu não tiver esse desejo de crescimento, eu não vou conseguir fazer isso. A tendência até é regredir, porque a partir do momento que você deixa de evoluir, dando o mesmo exemplo de uma fábrica, se você não moderniza um equipamento, se você não atualiza o conhecimento, os seus funcionários, daqui 10 anos você vai estar finhando, na verdade, né? Você vai estar parado no tempo, você vai estar depreciando. É a mesma coisa que acontece com as empresas. Nós precisamos calcular depreciação. Uma empresa que ela não se renova, ela se deprecia com o tempo. E como pessoa, acontece a mesma coisa. Por isso que nós temos que estar sempre em constante evolução, estudo, ao menos desejar isso, ficar incomodado na situação que você está. Eu não sei como evoluir, ok, mas fica incomodado, é o primeiro passo. É a primeira decisão que você tem que tomar. A partir do momento que você estiver incomodado com a situação que você está, você começa a evoluir, você começa a buscar alternativas. E eu tenho certeza que a vida vai encaixar porque você, a partir do momento que você está incomodado, abre novas janelas dentro da sua vida que você vai começar a ouvir mais. Talvez um conselho de uma pessoa que viesse falar para você algo que está percebendo em você, que você xingasse ela antes, achasse ela um babaca. Talvez você esteja um pouco mais aberto, teu coração esteja um pouco mais vulnerável. E nesses momentos é o que a gente consegue ter um crescimento maior. Ok, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com quem você ama. Deixa seu like. Até a próxima. Tchau.